Bem-vindos para mais este vídeo e para mais uma apresentação do livro. E hoje eu trago uma obra escrita por um grande autor, Chesterton, e trago o livro São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino. Um livro escrito por G.K. Chesterton, o muito conhecido Chesterton, que faz aqui uma biografia fantástica sobre Tomás de Aquino. Ora, antes de irmos ao livro, quem foi, portanto, de facto, quem foi o autor? Chesterton, portanto, foi um artista, um escritor, poeta, filósofo, dramaturgo, jornalista, palestrante, teólogo, biógrafo, literário. Foi considerado como um dos maiores autores dentro da sua época, conhecido por a criação de vários personagens, inclusive o Padre Brown, que foi um dos personagens principais que Chesterton, portanto, criou. Chesterton inicialmente era anglicano e referia-se a si mesmo como um cristão ortodoxo. Passou a identificar-se mais tarde como católico, vindo finalmente a converter-se, portanto, no catolicismo. Por muitos é considerado um gênio da literatura. Portanto, Chesterton é considerado um dos grandes gênios da literatura. Escreveu cerca de 80 livros, várias centenas de poemas, cerca de 200 contos, 4.000 ensaios e várias peças. Era um crítico literário e social, historiador, novelista, escritor e teólogo. Foi também colunista do Daily News. Escreveu artigos para a Enciclopédia Britânica. Portanto, isto é mais ou menos a biografia de Chesterton. Os seus livros, ele escreveu bastantes livros, portanto, A Estalagem Volante, Histórias do Padre Brown, A Escândalo do Padre Brown, O Segredo do Padre Brown, A Incredulidade do Padre Brown, Ficar na Cama e Outros Ensaios, A Sabedoria do Padre Brown, O Clube de Negócios Estranhos, Sobrenatural e Natural, São Francisco de Assis, portanto, também escreveu um livro sobre São Francisco de Assis, Disparates do Mundo, São Tomás de Aquino, que é este livro que nós hoje vamos ver, O Homem que Era Quinta-feira, muito interessante este livro, O Homem que Era Quinta-feira, A Inocência do Padre Brown, Tremendas e Trivialidades, Os Melhores Contos do Padre Brown, O Homem Eterno, a sua obra principal, Ortodoxia, que foi escrita em 1908, São Francisco de Assis e a Espiritualidade da Paz, A Argúcia do Padre Brown e O Martelo de Deus e Outras Histórias. É ele a grande citação que diz: Le monde est plein d'anciennes vertus chrétiennes devenues folles. Elles sont devenues folles parce que isolées l'une de l'autre et parce qu'elles vagabondent toutes seules. Vou fazer a tradução. O mundo está cheio de antigas virtudes cristãs que ficaram loucas. Elas ficaram loucas porque ficaram isoladas do seu contexto e porque vagabundam sozinhas. Portanto, esta citação, que é muito conhecida, as ideias cristãs que ficaram loucas, não é? Les idées chrétiennes devenues folles, portanto, é uma citação que muita gente utiliza e que é, portanto, da autoria de Chesterton. Portanto, o autor Chesterton escreve aqui uma bibliografia muito bem feita, que eu li, isto lê-se bastante rápido, portanto eu consegui ler isto em menos de uma semana, e devo dizer que tem aqui uma coisa muito boa, é que o autor faz nos primeiros capítulos uma comparação com Francisco de Assis, fala da biografia da vida de Tomás de Aquino, quem era Tomás de Aquino, e vai, portanto, apresentar o autor fazendo sempre referências à literatura e a várias obras. Quem foi Tomás de Aquino? Portanto, Tomás de Aquino foi um frade
católico da Ordem dos Pregadores Dominicanos. Foi um frade italiano, nasceu em Lácio, no Reino da Sicília, e foi um dos principais teólogos da chamada época escolástica. Portanto, a época escolástica, como nós sabemos, foi um período, e a partir do século, portanto, século XII, século XI, século XII, e foi até ao século XIII, basicamente, estendeu-se até aí, e é um dos períodos em que se desenvolveu mais a teologia na chamada Idade Média. Foi uma época de grande fulgor teológico e filosófico, e, ao contrário do que muitos historiadores dizem, foi uma das épocas mais culturais da Idade Média, que, para mim, a escolástica ultrapassa bastante o Renascimento. Ao contrário daquilo que os outros autores dizem, para mim, a escolástica é um dos maiores períodos. Foi quando se iniciou também as universidades, que era tudo, portanto, feito inicialmente nas igrejas, não é? Nos mosteiros, e era tudo feito por frades, não é? Houve também a criação de ordens, como os franciscanos, os dominicanos e por aí fora, e havia uma grande ênfase no debate teológico e também no debate filosófico. E então, Tomás de Aquino foi chamado de Doutor Angelical. Ainda hoje é chamado de Doutor Angelius. Sua obra principal foi a Suma Teológica. Eu tenho aqui um livro sobre Tomás de Aquino, também muito interessante, que se pode encontrar nas livrarias, que é um apoio para quem estuda, não é? Um apoio escolar, em que aqui temos mais ou menos a biografia também de Tomás de Aquino e também a Suma Teológica e a teologia e filosofia do autor, Tomás de Aquino. Portanto, edições Levoir, portanto, que é a coleção dos grandes nomes do pensamento. Portanto, há vários autores nesta edição, nesta coleção. Retomando o livro de Tomás de Aquino, Tomás introduziu a razão natural na filosofia medieval. Portanto, ele introduziu a razão, portanto, e também a revelação natural. Portanto, existe a revelação especial, não é? Que é as Escrituras, e existe a revelação natural, que é como Deus se manifesta por meio da natureza. E então, Tomás de Aquino conseguiu fazer uma síntese entre a revelação especial e a revelação natural. Tomás de Aquino também vai introduzir as 5 vias como que prova de Deus, como conhecer a Deus por meio de 5 vias, que são a primeira, a via do movimento, que é o primeiro motor, a via da causa eficiente, a segunda via, a terceira via, a via do contingente e do necessário, a quarta via, a via do grau de perfeição, e, por fim, a quinta via e última, a via do governo das coisas, a finalidade do ser. Toda esta doutrina de Tomás de Aquino teve muita influência em Aristóteles. Portanto, Aristóteles teve, portanto, um impacto bastante grande nos estudos e na visão de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, quando começou a estudar, quando jovem, foi muito ridicularizado pelos alunos, pelos seus colegas. Era até chamado do boi mudo, porque ele era muito mudo, ele não falava, era muito calado, e também era muito forte, ele não era nada magro, era gordo, e então os alunos brincavam com ele e chamavam-no do boi mudo. E o seu professor, que ele teve como professor, um grande professor, Alberto Magno, podem os meus amigos investigar e estudar sobre esta grande personagem, este grande professor da Idade Média, Alberto Magno, que disse certa vez, respondeu aos alunos e disse: este boi mudo e calado um dia produzirá um ruído que se ouvirá pelo mundo inteiro. E de facto aconteceu isso. Porque hoje Tomás de Aquino é, portanto, uma das referências para quem estuda teologia e para quem estuda filosofia. É, de facto, ele e Santo Agostinho são as duas grandes referências, principalmente da teologia católica e da Igreja Católica, e também a Igreja Protestante também estuda, a Igreja Evangélica também estuda esses autores. Portanto, é considerado um dos grandes escolásticos, portanto, da história da Igreja. O livro, muito bom,
De facto, recomendo este livro como leitura. O conteúdo do livro podemos ver. Portanto, temos a filosofia de Chesterton, logo a começar o livro, a nos dizer um pouco quem foi o autor e qual é o seu pensamento. Depois temos a introdução, o primeiro capítulo, Dois Frades, o segundo capítulo, o Abade Fugitivo, terceiro capítulo, a Revolução Aristotélica, lá está, quarto capítulo, Meditações sobre os Maniqueus, a Vida Real de Santo Tomás, aqui temos uma pequena biografia de Santo Tomás, Introdução ao Tomismo, muito interessante, aqui podemos ver a teologia e a filosofia de Santo Tomás, a Filosofia Perene e a Herança de Santo Tomás. Fica aqui, portanto, o conteúdo deste livro. Aconselho vivamente os meus amigos do YouTube e do Facebook a procurarem este livro, quem se interessa por estas questões, quem gosta de teologia, de filosofia e de aprofundar os seus estudos, pode de facto procurar este livro, comprar este livro, porque é de facto uma obra-prima escrito pela pena de Chesterton, portanto, que é para mim um dos grandes autores da literatura de referência. Deixo aqui, portanto, esta recomendação. Portanto, Tomás de Aquino, de G.K. Chesterton. Espero que tenham gostado do vídeo e até uma próxima.